Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, senhor vice-presidente do Senado, senador Jorge Viana, é com especial satisfação que quero saudar o excelentíssimo senhor vice-presidente da República, Michel Temer, que nos honra com a sua presença. Excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, que prestou grandes e relevantes serviços ao nosso Brasil. Senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo Alves. Senhor ministro Nelson Jobim, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e constituinte de 88. E devo dizer mesmo que não só constituinte, a Constituição muito deve ao seu talento, que foi realmente um dos maiores artífices do seu texto. Excelentíssimo senhor Bernardo Cabral, relator-geral da Constituinte, que exerceu com paciência e denodo e trabalho suas honrosas funções naquela época. Demais agraciados, senador Aécio Neves, Álvaro Dias, Cássio Cunha Lima, Francisco Dornelles, Inácio Arruda, Lúcia Vânia, Luiz Henrique, Mozarildo Cavalcante e Paulo Paim. Senador Rubem Figueiró, querida, grande artista brasileira, Fafá de Belém, e jornalista, que é um ícone da imprensa brasileira, Rubem de Azevedo Lima. Quero saudar também as demais autoridades que aqui se encontram, honrando esta sessão, senador Vitaldo Rego, excelentíssima senhora Marta Suplicy, grande ministra da Cultura, ministra de Estado-chefe das Relações Institucionais, senhora Ideli Salvati, senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, que representa neste ato o tribunal, Napoleão Nunes Maia Filho. Senhor governador do estado do Amazonas, senhor Omar Aziz. Senhor prefeito de Manaus, senador Arthur Vigílio. Excelentíssimo senhor Duarte Nogueira, representando o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Subchefe do Estado-Maior da Armada, senhor vice-almirante Glauco Castilho Dall'Antônia. Senhor comandante das Operações Terrestres, general de divisão William José Soares. Senhor comandante-geral do pessoal da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar Luiz Carlos Terciotti. Excelentíssimos senhores parlamentares à época da Assembleia Nacional Constituinte, João Agripino Benito Gama, chefe do Escritório de Representação do Estado da Bahia. Senhora Sônia Maria Dunches de Abranches Carneiro, que representa o senador Jacques Wagner. Senhor presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, excelentíssimo senhor Rui Falcão. Senhor diretor do Instituto Lula, Luiz Dulce. Vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, senhor Cláudio Lamáquia. Senhoras e senhores, excelentíssimos embaixadores e membros do corpo diplomático, familiares dos agraciados, minhas senhoras e meus senhores. Cabe-me, em primeiro lugar, agradecer ao Senado Federal, na pessoa do senhor presidente Renan Calheiros, a escolha do meu nome para receber esta homenagem,
que certamente para cada um de nós que estamos neste momento sendo agraciados, representa um marco importante na história da Constituição de 88. Ao olhar neste momento o vídeo que aqui passou, a minha memória recorda o dia 5 de outubro de 1988. E se os presentes tiveram oportunidade de ver um detalhe, as minhas mãos tremiam ao jurar a Constituição da República. Eu sabia a carga histórica que nós estávamos vivendo naquele momento. Terminávamos uma longa caminhada da idealização da luta pela Constituinte, da realização da Constituinte e da promulgação da Constituição. Hoje comemoramos 25 anos da sua existência. Recordo-me da noite em que nós estávamos juntos redigindo o documento da Aliança Democrática que possibilitou a abertura sem traumas neste país. Tancredo Neves, essa figura extraordinária que jamais o Brasil poderá esquecer. Afonso Arinos teve uma frase que define perfeitamente a presença de Tancredo na história do Brasil. Ele diz: muitos deram a vida pelo país, Tancredo deu a sua morte. Ulisses Guimarães, aquele grande guerreiro que vinha das suas caminhadas históricas no comando da luta em favor da redemocratização do Brasil. Ulisses tinha no nome de Ulisses, do herói homérico, certamente aquele verso do poeta da Pleiade, que era Du Bellay, onde ele dizia: Heureux que, como Ulisses, ont fait un beau voyage. Felizes aqueles que, como Ulisses, fizeram uma boa viagem. Ele queria dizer àqueles que saíram, enfrentaram tempestades e chegaram ao fim da sua viagem para rever a sua Penélope. Ulisses não gostava que fosse chamado politicamente pela sua representação do herói homérico. Tanto assim que na sua biografia ele preferiu, de Luiz Gutenberg, preferiu usar o nome de Moisés, aquele que tinha conduzido o povo de Deus à terra prometida. Estava nesta reunião Aureliano Chaves, Celso Furtado, Marco Maciel, Mauro Santayana ajudando na redação do documento, Jorge Bornhausen, Franco Montoro, Guilherme Palmeira e eu também. E ali nós assumíamos o compromisso da convocação da Constituinte. Com a tragédia da morte de Tancredo, coube-me assumir a presidência da República. E se assumir a presidência em caráter interino em março, em junho, eu convocava cumprindo o compromisso da Aliança Democrática. Talvez a mais rápida convocação de uma Constituinte para a restauração de um regime constitucional. A República levou um ano e só em novembro convocou a Constituinte de 91, que foi a que menos durou na história da República, porque em fevereiro já era promulgada, porque Rui Barbosa já tinha na cabeça, inspirado na Constituição americana.
A nossa Constituinte foi a mais longa de 88 da história do Brasil. E por isso, Ulisses dizia com muito orgulho que por aqui, pelo Congresso, passaram cerca de 10 milhões de pessoas. E eu, com uma maneira de fazer um comentário meio jocoso, dizia Ulisses, vamos recordar que a Constituição, que tem mais de 200 anos, que é a Constituição americana, foi feita por 33 pessoas. E se nós temos 10 milhões, nós vamos ter, sem dúvida, uma Constituição que nos dará apreensões ou pode nos dar grandes alegrias. A Constituição de qualquer país é um pacto. Está aqui um grande jurista, Nelson Jobim, que faz a nação para colocar num texto escrito os seus direitos e os seus deveres. Não era por outro fato que Lincoln dizia: a Constituição, ela é que assegura as nossas liberdades. E Washington, que foi o primeiro homem a iniciar o culto da Constituição americana. O povo americano tem uma verdadeira idolatria pela sua Constituição. E quem iniciou foi Washington, que dizia: eu jamais abandonarei a Constituição. E aqui no Brasil, ninguém sabe, se lembra, ou nem pode se lembrar, nem cita isto. Depois da renúncia do imperador Dom Pedro I, que saiu muito impopular, o chamado 7 de abril de 1831, em 38 ele já era um nome que começava o povo a ter uma certa respeito pela sua grande participação na independência do Brasil. E houve um movimento popular no Rio de Janeiro para se fazer uma arrecadação, para fazer uma estátua de Dom Pedro I, e junto com ele José Bonifácio. Pois bem, caiu mais ou menos no esquecimento. Em 1858, Adoc Lobo era presidente da Câmara dos Deputados. E ele votou uma lei, e nessa lei ele estabelecia que se fizesse uma subscrição pública para erigir uma estátua a Dom Pedro I. Pois bem, essa estátua foi encomendada ao escultor francês Louis Closet. E ele levou uma concepção da estátua, que era aquela famosa estátua clássica que tem em todos os lugares, equestre, e com Dom Pedro com a espada na mão, gritando independência ou morte. O imperador Dom Pedro II disse: não, eu não quero essa espada, eu quero uma estátua que ele tenha na mão a Constituição de 1824, que ele outorgou, assegurando um governo constitucional para o Brasil. E essa estátua está na praça, hoje Tiradentes. Antigamente era o Largo do Rossio, no Rio de Janeiro. No dia da inauguração foi uma chuva imensa. E Teófilo Otoni, ainda com espírito nativista de 31, ele disse: não, quem merece uma estátua é Tiradentes. E nós, naquele jeitinho brasileiro, colocamos o nome da praça, Praça Tiradentes, e a estátua de Dom Pedro I com a Constituição na mão. Pois bem, hoje, eu sabia naquele momento que convocava a Constituinte o que representava uma Constituinte. Tinha os exemplos históricos na minha cabeça. Do fechamento da Constituição de 23, quando foi dissolvida. E da necessidade do ato adicional para que ela fosse viabilizada. A de 81, a de 91 da República, logo em seguida nós tínhamos a revolta da Armada. Em seguida, a renúncia de Deodoro. E Floriano
para manter e implantar a República foi o Marechal de Ferro. E aí, essa Constituição também não assegurou uma tranquilidade para o país. Tivemos vários pronunciamentos militares, tivemos várias crises políticas e institucionais durante aquele período. E ela se arrasta quase que chegando exângue para, em 1930, termos a Revolução. Getúlio, que vinha do Rio Grande do Sul, com a memória do Borges de Medeiros e do Castilho, de governar por mais de 20 anos, não quis Constituição, não quis de nenhuma maneira. E foi preciso que o povo de São Paulo saísse nas ruas, na Revolução Constitucionalista de 32, para obrigar o ditador Vargas a convocar a Constituição, que foi a Constituição de 34. Mas essa Constituição também não durava nada, porque em 35 tínhamos um movimento comunista, em 37 o movimento integralista, e o Getúlio fez a polaca, chamada Constituição de 37, que ele outorgou uma Constituição que extinguia com todos os direitos que se podia pensar. Até mesmo o Supremo Tribunal Federal, a Justiça, o presidente era nomeado pelo presidente da República. E o presidente da República, naquela época, Vargas, por uma sentença, anulou, por um decreto, anulou uma sentença do Supremo Tribunal Federal. A de 46, que vinha depois da guerra, todos nós imbuídos do espírito idealista de que vinha um novo mundo se abrir para a humanidade, um mundo de bondade, um mundo de paz. Ele começa com a Guerra Fria. E a Constituição de 46, que é uma boa Constituição, a Constituição de 46, ela não aguentou, porque o Café Filho foi deposto, o Jango também foi deposto. Tivemos o Juscelino com 2 revoltas, de Jacareacanga e de Aragarças. Tivemos o 11 de novembro para assegurar a posse do presidente Kubitschek. Então, vem o golpe de 64. E, depois do golpe de 64, o Castelo Branco, sabendo que o temperamento do Costa e Silva não aguentaria nenhuma crise, resolveu fazer uma Constituição para colocar uma camisa de força no presidente que assumia. E assim fez a Constituição de 67, que tem uma vantagem, instituiu o planejamento a nível constitucional no Brasil. Mas essa Constituição também, como previa o Castelo Branco, o Costa e Silva não aguentou a primeira crise. Em 69, institui o AI-5, compreendeu? E a emenda constitucional número 1, que vigorou durante aquele tempo todo. Vem, então, a democracia de 85. E a história coloca nas minhas mãos a necessidade de restaurar o Estado de Direito no Brasil. E eu disse comigo, não vamos restaurar somente o Estado de Direito, mas um Estado social de direito. E coloquei como lema, tudo pelo social. E realmente, na convocação, eu já dizia que devíamos partir para os direitos sociais, porque essa Constituição de 88 não é perfeita, como nenhuma Constituição é perfeita. O próprio Ulisses dizia, ela é uma luz de lamparina para iluminar os desamparados. E dizia também isso, ela não é perfeita. Pois bem, eu sabia do que íamos atravessar, o que custou assegurar a presença, a funcionamento da Constituinte, o que significou ela terminar com um prazo maior do que eu tinha proposto. E o que aconteceu? Aconteceu é que hoje nós estamos comemorando 25 anos dessa Constituição. E eu pergunto a todos nós, temos o que comemorar? Sim, temos o que comemorar. É a mais longeva, como já se disse, na qual nenhum
nenhuma embate institucional ou de qualquer natureza nós tenhamos tido. Não tivemos uma prontidão militar nesses 25 anos da Constituição de 88. E ela nos assegurou a democracia que nós vivemos, a liberdade política que nós desfrutamos, a igualdade que ela implantou no país, a transparência que o Estado passou a ter em face do povo, ampliou a cidadania de tal maneira que hoje ela se exerce em todas a amplitude. A liberdade de imprensa e de informação que o Brasil passou a desfrutar em quase sua totalidade. Eu talvez tenha sido a primeira vítima dessa grande abertura. Talvez tenha sido o presidente Lula. O senhor sempre diz isso, que foi um dos mais atacados. Mas eu quero disputar com o senhor essa situação. E entre nós o Arthur Bernardes, que para governar, tão atacado e tanto que ele governou, mas em estado de sítio durante todo o tempo que foi presidente da República. Atravessamos essa Constituição que nós temos de 88, fez com que atravessássemos várias crises econômicas, atravessássemos crises econômicas internacionais, e o Brasil é hoje a 6ª economia mundial. Fizemos uma verdadeira revolução social comandada pelo presidente Lula, que ampliou esses direitos que nós começamos, continuadas pelo presidente Fernando Henrique, e ele realizou o governo que realizou. E a presidente Dilma, que todos diziam que ele tinha escolhido uma técnica, eu posso testemunhar, não só escolheu uma técnica, porque ela esconde muito bem ser uma grande política. Também nós devemos comemorar a diminuição da pobreza no Brasil, os milhões de indigentes que acabaram também nesse país. 50% aumentamos dos gastos sociais que no Brasil se gastava na área social. Habitação, comida, o Fome Zero e também tudo o que o povo brasileiro passou a desfrutar. O senhor presidente Renan Calheiros me disse que nós teríamos para falar, os que quisessem falar dos homenageados, 3 minutos. E eu, nesses 3 minutos, eu estendi bastante. Porque o padre Vieira dizia, eu não tive tempo de ser tão breve. Sendo assim, eu quero terminar as minhas palavras agradecendo ao presidente Renan a medalha que me outorgou em nome do Senado e desejando à Constituição de 88 vida longa e paz, prosperidade e desenvolvimento para o Brasil. Muito obrigado.